Olá, meu nome é William e vou apresentar o trabalho sobre ergonomia, que é tema do seminário temático número 5. A empresa escolhida, a empresa em que foi feito o trabalho foi a agência Criciúma, do banco Banrisul. Fazendo uma contextualização da empresa que se fez a pesquisa, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, conhecido como Banrisul, que foi inaugurado no dia 2 de setembro de 1928. A agência Banrisul de Criciúma foi inaugurada em 1970. Possui atualmente 18 funcionários de carreira e o espaço físico tem aproximadamente 700 metros quadrados. Foi analisado nessa empresa 2 postos de trabalho, que foram as plataformas de atendimento e os caixas. Falando sobre o problema de pesquisa, que é o que norteia todo o trabalho, todo esse trabalho, foi o seguinte, quais são os principais desafios enfrentados para se ter postos de trabalho mais ergonômicos na organização Banrisul de Criciúma, Santa Catarina. Então esse foi o problema de pesquisa que norteou todo o trabalho. E aí, falando sobre os objetivos, são 3: verificar, investigar e sugerir. Verificar a conformidade ergonômica de 2 postos de trabalho informatizados à luz da análise ergonômica do trabalho na organização Banrisul. Foi investigar se as condições ergonômicas dos 2 postos de trabalho informatizados estão de acordo com a norma regulamentadora. E, após essa análise, fazer sugestões e ações ergonômicas que possam auxiliar na melhoria dos postos de trabalho investigados. Falando sobre o procedimento metodológico, a análise de 2 postos de trabalho no Banrisul, que foi a plataforma de atendimento e os caixas. Foi utilizada a pesquisa descritiva, a pesquisa quantitativa, que é número, opiniões e informações, a pesquisa qualitativa, que complementa todas essas informações, coleta de dados, claro, que é a aplicação de questionário e as pesquisas bibliográficas, que vão estar no trabalho escrito com maior detalhamento. E foi utilizado também equipamentos, que foi um luxômetro para verificar a questão de radiação, e para verificar o ruído foi utilizado um dosímetro. Em relação também a todo o referencial teórico que foi utilizado no trabalho, que também está no trabalho com de forma completa. Aqui nessa apresentação, devido ao tempo, tem que ser mais sucinto, mas trabalhando a questão um pouco da teoria, de tudo que foi utilizado para embasar as conclusões desse trabalho. Eu trouxe algumas situações aqui, alguns slides aqui para falar sobre ergonomia, que em grego, ergon significa trabalho e nomos significa leis e normas. Então, os principais objetivos, sendo bem sucinto, os principais objetivos da ergonomia é segurança no trabalho, trazer segurança no trabalho e prevenção dos acidentes laborais. E como a ergonomia faz isso? Então ela adapta técnicas para aumentar a segurança, a saúde e o conforto do trabalhador, aumentando a eficiência organizacional. Trazendo aqui um conceito de que mede a Europa 2017, ergonomia pode ser definida como a área que visa desenvolver e aplicar técnicas de adaptação do homem ao seu ambiente de trabalho, além de técnicas eficientes e seguras de desempenhar visando a otimização do seu bem-estar e, consequentemente, o aumento da produtividade. Continuando falando sobre ergonomia, eu trago aqui 3 conceitos de ergonomia cognitiva, ergonomia organizacional e ergonomia física. A cognitiva faz uma relação com um conjunto de processos mentais, entre eles a percepção, a atenção, a cognição, o controle motor e o armazenamento e recuperação da memória. Já a ergonomia organizacional pretende potencializar os sistemas existentes na organização, incluindo a estrutura, as políticas e os processos que ela possui. A ergonomia física faz uma relação com as características da anatomia humana, antropometria, fisiologia, biomecânica e em sua relação com a atividade física. Trazendo também aqui os benefícios da ergonomia, o que ela traz de benefício para o trabalhador. Então tem uma redução do número de afastamentos e ausências, ou seja, aumenta a saúde e o bem-estar dos funcionários, diminuição do desperdício também, menor desperdício de matéria, pois um ambiente laboral saudável assegura trabalhadores motivados e atentos com a tarefa exercida, melhora a qualidade de vida, menos acidentes de trabalho devido a exercícios e métodos, a valorização profissional também, que é um reconhecimento e suporte na realização das tarefas, e também aumento da produtividade, já que reduz as ausências, melhora as entregas aos clientes, que são feitas dentro de um prazo estipulado. Então esses são só alguns dos benefícios da ergonomia.
Aplicação da ergonomia no ambiente de trabalho. É necessário possibilitar mudanças nas posições e nas posturas dos postos de trabalho, a fim de evitar a fadiga, sempre permitindo a escolha da melhor postura a critério do trabalhador. Então, em relação à postura, né, dimensões do posto de trabalho têm que ser ajustadas, os obstáculos nos espaços de movimentação dos braços também têm que ser ajustados, existência ou não de um assento ou apoio, eventual altura do espaço de trabalho, tipo, modelo do assento, encosto e apoio. Isso é fundamental, é muito importante para que o trabalhador trabalhe com qualidade, né? São exemplos de medidas, né? Medidas de altura, né? Corpo, olhos, ombros, reduzir em 5%, isso é fundamental também. Alcance diminuir 30% para possibilitar conforto, aumentar 20% para evitar o alcance pela movimentação dos ombros. Os assentos nos postos de trabalho são utilizados para o trabalho sentado ou para o descanso. O tipo e a configuração dos assentos dependem da postura desejada e das condições da tarefa laboral. Falando um pouco sobre a norma regulamentadora 17, né, que ela tem por objetivo estabelecer parâmetros que permitem a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Então essa norma é que vai regulamentar todos esses postos de trabalho, toda a ergonomia desses postos de trabalho, para verificar se está de acordo ou não. Então agora falando um pouco sobre os postos de trabalho que foram estudados nesse trabalho. Vamos falar um pouco sobre a plataforma de atendimento dessa agência do Banco Banrisul, ao qual foi estudado. A luminosidade variava entre 500 e 650 lux. Uma mesa ficava com 1080 lux e a outra apenas com 410 lux. Então, se percebia claramente ali uma mesa com baixa iluminação e outra com uma iluminação excessiva, né? E isso traz também bastante desconforto, né? Seja pelo excesso ou pela falta de luminosidade. As medições de ruído apresentavam uma média de 62 decibéis durante o período de atendimento ao público. O posicionamento da mesa numa posição oposta da CPU tem uns fios atravessando a mesa. Isso também pode gerar algum desconforto e até algum acidente de trabalho. Um ponto negativo ainda sobre esse posto de trabalho é a questão que não tinha apoio para os pés. Então agora fazendo, né, uma análise ergonômica da plataforma de atendimento comparada à NR17 e as sugestões de melhoria. Então, análise de plataforma quando se fala de luminosidade. A maioria das mesas possui uma variação entre 550 e 650 lux. Uma mesa com 1080 lux e a outra mesa com 450 lux. O que fala a NR17? Né? Em todos os locais de trabalho deve haver uma iluminação adequada, natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada à natureza da atividade. A iluminação geral deve ser uniformemente distribuída e difusa. A iluminação geral ou suplementar deve ser projetada e instalada de forma a evitar ofuscamento, reflexo, incômodos, sombras ou contrastes excessivos. Os níveis mínimos de iluminamento a serem observados nos locais de trabalho são os valores de iluminescência estabelecidos na NBR 5413, norma brasileira registrada no Inmetro. Então isso é o que fala a norma e o que foi identificado nesses postos de trabalho, né? E também colocado então como uma sugestão de melhoria quando necessário. Então, de acordo com a NBR 5413, para ambientes de bancos para atendimento ao público, a iluminação pode variar de 300 a 750 lux. Como as variações na plataforma de atendimento variam de 400 a 1080, ou seja, as mesmas com iluminação abaixo da permitida e outra com iluminação acima, sugere-se uma adequação na instalação para que todos os postos de trabalho estejam dentro do padrão solicitado. Ainda nesse posto de trabalho, né, quando a gente fala da medição de ruído, né, que a média deve ser 62 decibéis. O que fala a norma também em relação a isso? Os níveis de ruído, de acordo com o estabelecido na NBR 10152, fala que os escritórios em sala que contêm computadores, o recomendado é de 45 a 65 decibéis. Portanto, né, não necessita de nenhuma adaptação, não necessita de nenhum ajuste, pois ela está dentro da norma regulamentadora. As mesas, né? O monitor é posicionado em um canto da mesa, numa posição oposta da CPU, o que faz com que os fios conectados ao monitor, né, atravessam praticamente toda a largura da mesa, abaixo do seu tempo. O monitor precisa ficar em um canto da mesa, não centralizado, pois o atendente deve direcionar sua visão tanto para o monitor quanto para o cliente também.
O que fala a norma sobre isso, né? O mobiliário dos postos de trabalho, sempre, né, que o trabalho puder ser executado na posição sentado, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição. Para o trabalho manual, sentado ou que tenha de ser feito em pé, as bancadas, mesas, escrivaninhas e os painéis devem se posicionar a trabalhador de condições de boa postura, visualização e operação, e devem atender os seguintes requisitos mínimos, né, aos quais vão ser melhor detalhados ali no trabalho escrito. O que fica como sugestão desse posto de trabalho em relação às mesas, né? Como foi visto na plataforma de atendimento, esse requisito não está de acordo com a norma. Então, a sugestão de melhoria é elaborar um projeto de mesa em que o monitor fique centralizado e o funcionário fique com uma boa postura. Fazendo uma análise de pontuação do checklist, né, da plataforma de atendimento, colocando aqui todos os itens aqui que é a plataforma de atendimento, né, que é a cadeira, que é a mesa, apoio para os pés, o teclado, o monitor, o gabinete, as condições de trabalho, a iluminação e a interação e layout, dá um total de 50 pontos. Né? De acordo também com a norma, 50 pontos é considerado uma condição ergonômica razoável. Né? Dentro da condição de ergonômica péssima, depois ela pode ser ruim, aqui se enquadra como razoável, depois ela pode ser boa ou excelente. Nesse caso da estação da plataforma de atendimento, ela ficou classificada como razoável. Agora falando sobre a análise ergonômica do setor caixa, né, que foi um outro posto de trabalho que foi analisado nesse trabalho. A luminosidade variava entre 500 e 550 lux, e as medições de ruído apresentavam uma média também de 68 decibéis. O mobiliário do posto de trabalho dos caixas está bem dimensionado, de modo que o operador de caixa pode alternar momentos em que trabalha sentado e que os momentos que ele trabalha em pé, de forma confortável. A cadeira é alta, com ajuste de altura do assento, e o apoio para os pés é encaixado no balcão, com 3 níveis de ajuste, conforme medidas do operador. Então isso já foi bacana, já foi verificado que diferente do outro posto de trabalho, tinha o apoio para os pés. Também fazendo o comparativo, né, a análise ergonômica agora dos caixas, né, comparada com a NR17 e as sugestões de melhoria. Quando se fala de luminosidade nos caixas, né, houve uma pequena variação entre 500 e 550 lux. Já falei aqui o que fala a norma regulamentadora 17, então como sugestão de melhoria, não é necessário, né, pois ela está dentro de uma variação de 300 a 750 lux para esse trabalho, né, para atendimento ao público nos bancos. Então, ela está ok, está dentro dos padrões, não é necessário qualquer adaptação ou ajuste. Quando fala das medições de ruído, né, também não é necessário nenhum ajuste, porque a média foi de 62 decibéis e a norma fala de 45 a 65 decibéis. E também então, dessa forma, também não é necessário nenhum tipo de ajuste ou alteração. As mesas também, né? O mobiliário do posto de trabalho dos caixas está bem dimensionado, de forma com que o operador ele trabalha com muito conforto. Não acontece também aquele problema em relação à fiação do monitor de um outro lado da CPU, que acaba gerando todo aquele problema em relação aos fios. Isso não acontece nesse posto de trabalho. E também não apresenta, dessa forma, nenhuma sugestão de melhoria nesse ambiente. A cadeira também está de acordo com a legislação e tem apoio para os pés. Então, a análise de pontuação, né, checklist dos caixas, ficou melhor do que a plataforma de atendimento, com um total de 56 pontos. 56 pontos se encaixa como condição ergonômica boa, de 51 a 65 pontos. Como fez 56, é considerado uma boa condição ergonômica de trabalho. Então, né, avaliando todos esses postos de trabalho, né, também, né, verificando toda a teoria, fazendo os questionários, enfim, colocando em prática ali toda a metodologia de trabalho, a gente chega aqui às considerações finais desse trabalho, que foi a seguinte: entendo que os objetivos foram atingidos, pois se pôs realizar análise dos postos de trabalho estudados, compará-los com a teoria e legislação vigente, assim como posteriormente realizar as devidas sugestões de melhoria para adequação. Percebe-se nos casos dos postos de trabalho estudados que as adequações sugeridas são de baixa complexidade e, sendo corrigidas, contribuirão de forma significativa para a ergonomia e, consequentemente, qualidade de vida do trabalhador dessa empresa. Esse trabalho também permitiu aprofundar os conhecimentos em relação a essa importante área de estudo que é a ergonomia, verificando de maneira prática e teórica que a observância das normas e regulamentações contribui de forma muito significativa com a qualidade de vida do trabalho,
né? Tema este que vem sendo devidamente tratado e é um grande diferencial na captação e manutenção dos talentos e profissionais das empresas. Essa é a apresentação. Muito obrigado.